Mateus, capítulo de número 20, ou capítulo número 5, versículos de número 21 até o versículo de número 26. Os irmãos se encontraram, vamos ler. Agora acompanhe a leitura, você com a sua Bíblia. Diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer um que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de seu irmão, que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhes garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vamos orar mais uma vez. Deus, no nome de Jesus, abre nosso coração, nosso entendimento para compreender a Tua palavra. Ó Deus, nos faz, ó Pai, estarmos atentos, cativos, ó Deus, à Tua voz nessa noite. Fala ao nosso coração, porque é o que nós precisamos. No nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos falar sobre homicídio, algo tão em voga hoje em dia, não é? Algo tão comum que nos assola, ou nós temos muito contato ou informações sobre isso. Imagine uma história que de fato aconteceu, de uma família que vai perante Deus, vai para a casa do Senhor, vai à presença de Deus, prestar culto. Todos participam do culto, o culto é realizado. E quando termina o culto, uma das pessoas não se agradou daquilo que aconteceu no culto. E vai, premedita, pensa e mata um parente seu. Depois de ter sido abençoado, depois de estar na presença de Deus, mesmo assim, o ódio encheu o coração da pessoa e a pessoa mata alguém da sua família. Isso aconteceu com Caim, que matou Abel. Foram prestar culto a Deus. Quando sai da presença de Deus, ele vai e mata seu irmão, Abel. Mas o homicídio que Jesus traz para nós é só esse mesmo, derramamento de sangue? Esse com requintes de crueldade? Jesus traz para nós o que a lei traz no seu verdadeiro sentido, que o homicídio é bem mais além do que tirar a vida, do que o derramamento de sangue. É o que Jesus traz para nós. E é o que veremos hoje, nessa noite. Convém lembrar, irmãos, que semana passada a gente pregou aqui, junto aos irmãos, onde Jesus fala que não veio abolir a lei, que Jesus veio cumprir a lei, ele é o cumprimento da lei, e que nenhuma das menores letras da lei ia passar sem que ela não houvesse cumprimento, sem que não fosse cumprida. E ele diz, termina dizendo no trecho que nós lemos: se a justiça de vocês não forem superior, e muito superior, à dos fariseus e mestres da lei, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. E agora Jesus começa a explicar como a justiça deveria se exceder, sem bem mais além. Se existia alguém que era tido como santo, que era tido como religioso, ou alguém que seguia os caminhos do Senhor, eram os fariseus. E os fariseus tinham a sua interpretação da lei. Havia um dizer entre eles, entre o povo de Israel, que se tivesse uma vaga no céu, para um homem entrar, quem entraria era um fariseu. Como eles eram bem vistos na época.
Jesus é que vem e traz uma visão diferenciada, mostrando que eles faziam apenas rituais, algo apenas ritualísticos que não moviam o coração deles. E agora Jesus vai mostrar que o sentido da lei vai além do que simplesmente praticar certas coisas ou deixar de praticar, mas sim algo que está lá dentro do coração, onde só Deus vê. É aí onde Jesus vai tocar lá dentro. O texto que nós lemos nessa noite, vamos fazer a exposição, começa Jesus fazendo uma apresentação da lei e do entendimento religioso da época, da tradição da época, como eles entendiam ser a vontade de Deus, ou o que eles agiam. Versículo de número 21, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Jesus apresenta o que estava na lei, o 6º mandamento, que é não matar. Isso é lei, isso estava lá naqueles 10 mandamentos, nas 2 tábuas que Deus deu a Moisés. Mas há algo acrescentando, né? E quem matar estará sujeito a julgamento. Também não tem nada demais. Ele fala a lei e fala um entendimento da lei, onde quem fosse pego transgredindo a lei nesse mandamento, seria julgado e poderia ser punido. Lembra que a lei que nós estamos falando aqui é aquela lei de talião, olho por olho, dente por dente, camelo por camelo, vida por vida. Quem arrancou o olho vai ter um olho arrancado. Quem cortou uma mão vai ter uma mão cortada. Quem matou um animal de um proprietário, de um agricultor ou fazendeiro, um desses animais, seus animais vai ser morto ou vai ter que ser dado em restituição àquele que morreu. Quem matar alguém intencionalmente terá de ser morto. Essa era a lei. E ele seria julgado por isso. Mas Jesus não está aqui contradizendo ou dizendo que a lei foi mudada. Não. Jesus vai mostrar que o entendimento que eles tinham da lei estava errado. Porque para aquelas pessoas da época, os líderes religiosos, eles tinham o cumprimento estritamente conforme mandava a lei. Era o derramamento de sangue apenas. Então, o odiar, o fazer mal, não teria problema. O problema era matar. E aqui a gente abre um parênteses, o que diz lá em Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 13, não matarás. O que diz em Deuteronômio, capítulo de número 5, versículo 17, não matarás, está dando a ideia, no original, de que é não cometer homicídio. Então, não é uma afirmação absoluta que não pudesse matar, mas sim cometer um homicídio. Até porque existia pena de morte na lei de Israel. Então, está falando de cometer um homicídio, de alguém de forma deliberada tirar a vida de outro. Então, isso aí não pode, não podia. Mas a própria lei que diz que não pode, que não podia matar, mas dizia que devia tratar bem, não só não matar, mas tratar bem. E aqueles homens não, ficavam estritamente nessa questão de, se não tira a vida de alguém, ele está cumprindo esse mandamento. Mas Jesus traz algo além. Está muito mais além do que simples ato de não derramar o sangue. Jesus mostra que o que a lei, o que Deus exige, vem algo do coração. E não simplesmente algo que se repercute ou reverbera ou consequência dos nossos atos. Jesus fala, versículo 22, mas eu lhes digo. Jesus começa a revelar o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado ou o espírito da lei. Agora, detalhe. Quando nós olhamos pelo Antigo Testamento e no Novo, a gente vê mesmo uma expressão dizendo, disse o Senhor, assim diz o Senhor. Porque os profetas falavam em nome de Deus, em nome do Senhor. Os apóstolos falavam em nome de Jesus. Antes e depois falavam em nome do Senhor. E aqui a gente não está vendo Jesus dizendo, mas Deus lhes diz. Ele está dizendo, eu lhes digo. Sabe o que isso mostra para nós? Que Jesus é o próprio Deus que deu a lei. Que ele não está falando em nome de Deus, ele é Deus, e ele está falando que é assim. Aí ele diz,
Eu lhes digo. Olha, o entendimento. Qual é o entendimento de Deus para nós a respeito da lei? Que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Qualquer um que insultar ou dizer racar, qualquer um que chamar de louco, também. Irmãos, olha o entendimento da lei que Jesus trouxe. Se irar contra alguém, você e eu já quebrou os 6 mandamentos. O 6º mandamento, que é: não matarás. Faça igual o reverendo Jeremias Pereira. Agora é a hora do confessionário. Você já matou alguém? Eu já matei um bocado, segundo o texto bíblico. Você já se irou contra alguém? Você quebrou o 6º mandamento: não matarás. No seu coração, é como se você tivesse matado aquela pessoa. Quem proferir um insulto, que é chamado de louco. Jesus faz esse contraste, irmãos. Não com a lei que diz não matarás, mas com o entendimento que se tinha, que era o derramamento de sangue. E Jesus fala que algo lá dentro do coração, a ira lá dentro do coração, já faz quebrar o 6º mandamento. É bem verdade que nem sempre a ira é pecado. Deus se ira. A ira de Deus é santa, é justa, é contra o pecado. Às vezes nós nos iramos contra o pecado, mas no geral nós nos iramos contra as pessoas. E guardamos essa mágoa, esse rancor. Em geral, a nossa ira é de egoísmo, é de malícia, é de maldade, é para vingança. Por isso, é pecado. E a ira tem algumas manifestações internas que eu e você sentimos quando nós temos esse sentimento, quando a ira nos vem: amargura, raiva contra o irmão. Gente, às vezes a pessoa nem sabe, né? Às vezes a pessoa trata bem, mas quando acaba ver o cara diz: eu tenho raiva desse irmão. Olha o sorriso dele como é cínico. Se ele fala com a pessoa, falou de pirraça. Se ele não fala, não falou porque é besta. Isso acontece, irmãos. Carregar o rancor, o distanciar-se dele, não quer nem ver. E quando vê, perdi o meu dia. Quer se manter separado, se consome por dentro. Acontece, não acontece? Às vezes a gente tem raiva de uma pessoa e o outro ou não atentou ou não tem raiva da gente e a gente fica pia. Parece até que nada aconteceu, ele fica até fingindo. E a pessoa não está nem aí, não está nem sentindo aquela raiva, e quem está somos nós. A ira consome, gera isso por dentro, mas ela também se manifesta de forma externa, agitado, ficar enfurecido, chegar ao ponto de agredir, ser duro, tratar com justiça, ter aqueles acessos de raiva. Tem gente que tem, né? Do ponto de dizer, jogar as coisas, o que tiver na mão, jogar o celular no chão. Queridos, o irar-se, segundo Jesus falou, você se irá contra alguém, você já está quebrando o 6º mandamento. Mas preste atenção, Jesus começa a mostrar que não é só o irar-se. Ele diz: qualquer que disser a seu irmão, raca. Em outra tradução diz: quem insultar o seu irmão. Essa expressão raca traz uma ideia, sabe o que? De você atacar a inteligência do outro. Você é estúpido. Gente, a gente fala coisa mais grave, né? Do que isso. Você é estúpido. Você é um estúpido. Isso seria o equivalente a essa expressão raca. Jesus diz: quem se ira está suscetível a julgamento. Quem fala raca
está sujeito a julgamento. E quem chama alguém de louco, e essa expressão louco seria o equivalente a atacar o caráter da pessoa, atacar o coração, dizer você é um patife, você não presta, não vale nada. E nesse caso aqui não é não vale nada, mas eu gosto de você não, viu? No caso aqui é que você não vale nada mesmo. Quem faz isso corre o risco de ir ao fogo do inferno. Irmãos, Jesus vai do mais grave para o menos grave, não é? Ele diz, olha, se quem mata é sujeito a julgamento, eu te digo, quem tem ira, quem chama o outro de estúpido, ou de racá, quem chama de tolo. Ele vai do mais grave para o mais simples. Ele diz que quebra o 6º mandamento. Agora detalhe, se ele vai do mais grave para o mais simples, ou menos grave, de quem mata ou de quem se ira até quem chama de tolo, quanto ao julgamento ele vai do mais simples ao mais grave. Quem mata está sujeito a julgamento, quem se ira está sujeito a julgamento, quem chama alguém de racá está sujeito a julgamento, a ir para o tribunal, quem chama de louco a ir ao fogo do inferno. Do mais simples ao mais grave. Sabe por quê, irmãos? Porque é algo que vem lá de dentro do coração. A ira. O insulto. Aqui está apontando para nós que o irar-se, o insultar, o chamar o outro de louco, está nos direcionando para os nossos relacionamentos, que não estão de forma correta. João, escrevendo sua carta, a primeira carta, capítulo 3, versículo 15, ele diz, quem odeia o seu irmão é assassino. É isso que Jesus está falando, quem se ira, quebra o 6º mandamento. João diz, quem odeia é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Se não tem a vida eterna, vai para onde, irmãos? O inferno. É o que Jesus diz. Quem chama de louco, vai para onde? O fogo do inferno. Está quebrando o 6º mandamento. E é interessante que isso aqui está se aplicando, irmãos, no nosso relacionamento, que é quebrado, essa comunhão, essa paz, também à família. Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 7, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da vida eterna, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Se não houver o tratamento de forma correta, não vai ser ouvido diante de Deus. A relação familiar também está relacionada a essa questão de se irar, de não manter um relacionamento correto. As Escrituras nos chamam a ter uma postura diferente na família, com os irmãos, com os amigos e com os inimigos. Como é que eu e você tem agido? A ideia aqui, irmãos, de inferno, e ela vai por todo o Novo Testamento e o final do Antigo Testamento também, fogo do inferno, talvez em alguma tradução traga a palavra geena. Para você ter ideia, essa palavra geena, esse lugar aqui, vem de algo que é escrito no Antigo Testamento, que fala sobre o Vale de Rinom. Esse Vale de Rinom era um lixão, onde havia fogo constante queimando esse lixo. E quando se olhava lá de Jerusalém para esse vale, estava sempre queimando. E esse lugar foi usado como um lugar para idolatria, onde algumas pessoas ofereceram seus filhos ao deus chamado Moloque, onde se ofereciam sacrifícios nesses lugares, onde pessoas indigentes eram levadas para lá, onde lixos e animais eram queimados lá. Olha a ideia do inferno como surge de um lugar terrível. E aí, onde a Bíblia fala de queimar no inferno, ou do inferno, como o Giena, semelhante ao Vale de Rinom, onde era destruição constante. Mas a Bíblia nos chama a uma postura diferente. Paulo, escrevendo aos
Efésios, ele diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Somos seres humanos. Gálatas 5 diz que obra da nossa natureza, algo que nós praticamos é ira, é pecado, aquele pecado de ira. Paulo diz: irai-vos, mas não pequeis. E essa ira não dure, que ela seja curta, que ela se acabe. Tiago diz: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira não produz a justiça de Deus. Queridos, a gente viu que se irar aqui já quebra o 6º mandamento. Tiago diz: seja tardio para se irar. Isso volta lá para aquilo que a gente viu na primeira semana, não foi? Os mansos de coração. A ira não produz a justiça de Deus. Quer ver uma dica? Bênção. Quando estiver irado, for tomar decisão, não tome naquele momento. Deixe para tomar depois. Não tome a decisão naquele momento de ira. Guarde para si. E no outro dia, tome a decisão que ia tomar. Winston Churchill, ele, toda vez eu confundo se ele era o primeiro-ministro da Inglaterra ou se ele era o presidente dos Estados Unidos, na época da Segunda Guerra Mundial, eu toda vez me confundo. Diz que, no momento de ira, que ele escrevia suas cartas para enviar para o pessoal ser punido, ele fazia com que as suas cartas não saíssem do seu gabinete e fossem enviadas no dia seguinte, depois que ele as lesse. Nenhuma dessas cartas saía do seu gabinete. No momento de ira, não tome a decisão. A ira não opera a justiça de Deus. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre vossa ira. Eu aconselho os irmãos, depois, se puderem assistir a exposição desse capítulo. Você bota lá no YouTube, Mateus 5, capítulo 5, versículo 21, e bota lá o pastor Wilson Porte Júnior. A exposição dele, ele vai fazer algo maravilhoso. Ele diz: você pode até chorar, jogar praga. A gente não tem vontade de dizer, né? Ô desgramado com alguém, né? Ô seu desinfeliz. Faça isso perante Deus. Coloque seu coração diante de Deus. Não diante das pessoas. Tudo aquilo que você sente. Quando um ladrão vem, vou usar o exemplo. A irmã Socorro pediu oração de que um vizinho dela ia chegando em casa, foi alvejado por um cara que ia roubar. A gente vai desejar o que, irmãos, para esse cara que ia roubar? Eu brinco de que ele batesse um carro num poste de borracha, para não ter problema, né? Numa batida, num poste de borracha. Aí o pastor diz: tudo isso que você sente, esse mal que você sente, fale para Deus, não fale para as pessoas. Porque Deus entende, Deus trata isso no seu coração. Irai-vos, não pequeis. A justiça não produz, a ira não produz a justiça de Deus. Se Jesus fala, queridos, aqui com relação ao sentimento que vem de ira, mas ele começa a ver essa questão do insulto, que isso já quebra o 6º mandamento, ele agora vem falando de algo não mais voltado para a explicação, mas ele começa a mostrar a necessidade de se reconciliar. A necessidade que se tem de se reconciliar com o seu próximo ou até com o seu adversário. Não teve raiva, não teve ira? Agora é o momento de se reconciliar. É o aperta e sopra que a gente chama. Versículos de número 23 até o versículo de número 25. Olha o que é que diz. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe ali a oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário. Olha, se no primeiro momento ele fala do seu irmão,
que tem algo contra você, ele agora fala do seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto estiver com ele, a caminho desse tribunal. Pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Aí ele, na parábola, ele diz: eu lhes garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar nem o último centavo. Não devemos nos envolver com o homicídio físico nem verbal. Nós já vimos aqui. Mas a Jesus vai além. Devemos. Se tem um lado negativo do mandamento, é não fazer, ao lado positivo. Não fazer o quê? É não quebrar o sexto mandamento com essa ira, com esses insultos, mas deve fazer o quê? Se envolver ou praticar a reconciliação da maneira mais rápida que for. Nesses dois exemplos, Jesus fala do irmão, de discussão ou briga com o irmão, no ambiente de igreja. E Jesus fala de adversário, no ambiente de corte ou de tribunal. Enquanto a relação com o seu irmão não for passada a limpo, toda a oração, toda a leitura da Bíblia e todo o culto serão inúteis. Mas não só isso, vai trazer desgaste e será pecado. Jesus disse que é mais importante ser reconciliado com o irmão do que oferecer culto a Deus naquela circunstância. Se você vai oferecer sua oferta, e a ideia de oferta aqui, ele está falando de holocausto, não é oferta financeira. A oferta era expressão de culto a Deus, porque o holocausto era um sacrifício que era totalmente queimado. Então ele está falando que essa pessoa vai ao culto, vai adorar a Deus. Não é simplesmente entregar dízimos e ofertas. É prestar culto a Deus. E lá ele lembra que tem alguém que tem algo contra ele. Porque ele fez certas coisas. Porque deixou de fazer. Queridos, e às vezes nós não temos a intenção de magoar as pessoas. Mas coisas que nós fazemos ou falamos magoa, machuca, e a pessoa fica com raiva, e por vezes não era nossa intenção. Às vezes é intencional, não é, irmãos? Eu fiz uso da palavra numa assembleia ali na sede, na penúltima assembleia, e eu falei algo de forma intencional, para causar dor. E quando cheguei em casa, o Espírito Santo falou comigo. No dia seguinte eu pedi perdão às pessoas. Eu falei, usei o microfone, usei a tribuna e falei algo que machucou. E eu pedi perdão às pessoas da diretoria daquele departamento. Fui a uma por uma pedir perdão. Fiz um ofício pedindo perdão por agir assim. E na outra assembleia eu usei do microfone pedindo perdão. Porque era bonito, não era fácil para mim, não era simplesmente chegar para a pessoa, eu publicamente falei algo, aí chego para a pessoa e peço perdão. Não, eu quero publicamente, porque eu falei de forma pública para as pessoas. Então, fiz isso. Procurei umas a uma e pedi perdão. Fiz o ofício oficialmente pedindo perdão e usei novamente o microfone, noutra oportunidade, pedindo perdão publicamente. Às vezes nosso coração é mau, a gente quer magoar as pessoas. Dessa vez eu tinha intenção mesmo, foi o coração, a carne do velho Zé que sartou nesse dia. Teve uma vez que foi o zelo, que eu não tinha intenção de magoar a irmã. Irmãos, eu estava numa cantina missionária para arrecadar fundos para a obra missionária, e a irmã perguntou se vendia fiado. Aí eu, de forma imatura, usei a expressão, fiado só no Armazém Paraíba. A irmãzinha disse, tá certo, Zé, nunca mais eu trabalho para você. Isso faz quase 20 anos, realmente ela não trabalhou mais comigo, a irmãzinha, mas eu pedi perdão a ela. Eu pedi perdão, irmãos. Eu acho que foi na semana seguinte, eu vi o que eu fiz e fui lá e pedi perdão a ela, mas ela não trabalhou mais comigo não, isso é fato, viu? Se você
vai diante de Deus oferecer sua oferta, e lembra que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta diante do altar. Vá pedir perdão. Sabe? Isso mostra que é necessário a reconciliação. O profeta Oséias diz: pois desejo misericórdia, Deus falando através de Oséias, não sacrifícios, e o conhecimento de Deus em vez de holocausto. Desejo misericórdia e não sacrifício. Já pensou? O agir de Deus, Ele abrindo mão até dessa forma de adoração através da oferta, do culto, mas o viver em comunhão, a reconciliação, isso aponta também para Deus, para uma vida com Deus. Mas se o primeiro exemplo que Jesus dá, que é dentro da igreja, dentro do povo de Deus, é com o irmão. E detalhes, irmãos, eu estou aqui há menos de 2 meses, mas sei que daqui para frente, mais cedo ou mais tarde, vai ter alguma discussão que a gente vai tentar resolver isso. Porque nós somos falhos, nós somos maus. Isso é da nossa natureza. Eu tive uma oportunidade de tentar dirimir um problema, sabe? De uma pessoa, claro que na zona rural, e a gente entende todo aquele contexto, a mentalidade pessoal. Que uma pessoa ficou com raiva, estava participando de um estudo bíblico, e deixou de ir ao estudo bíblico na casa do vizinho, porque essa pessoa pediu água ao vizinho, e o vizinho deu num copo descartável. E ela achou que, para a gente da cidade era tão comum, evita o trabalho, e mais nesse período de pandemia é melhor ainda, né? Mas achou que estava com nojo dela. E essa pessoa não foi mais ao estudo na casa do vizinho. Não queria um estudo na casa dela, que uma pessoa ministrasse, porque falou com essa pessoa, deu a paz do Senhor, e essa pessoa não deu a paz do Senhor. Aí ela me pediu para que essa pessoa que não deu a paz do Senhor, não ministrasse o estudo na casa dela. Irmãos, nós somos maus. Às vezes nós entendemos mal, e nós criamos celeumas, criamos situações. Às vezes as pessoas nos machucam, isso é fato, mas a gente vai ficar remoendo isso pro resto da vida? Cristo perdoou os nossos pecados, irmãos, e são muitos. Porque nós não podemos perdoar o irmão? Senhor, eu devo perdoar 7 vezes o irmão que pecar contra mim? Não, Pedro, 70 vezes 7. Enquanto ele pecar, você deve perdoar. O texto fala sobre a necessidade de se reconciliar. Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, diz: façam tudo o que for possível para viver em paz com todos. No que depender de vocês, tenham paz uns com os outros. Se depende de mim, depende de você, tenha paz. Se reconcilie com o irmão. Mas Jesus traz outro exemplo. Ele agora fala sobre a urgência da reconciliação. Se no versículo 23 e 24 ele falou da necessidade de se reconciliar, porque ia adorar a Deus, ele agora vai falar sobre a urgência, como é urgente. Ele diz, versículo 25: entre em acordo depressa com o seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto estiver com ele a caminho, pois o contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e o guarda poderá jogar na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. A figura aqui, irmãos, a ideia aqui é de pessoas que entraram numa discussão, numa causa, e isso vai ser resolvido no tribunal. Paulo, aos Coríntios, ele fala que as demandas entre os irmãos não deveriam ser levadas para os tribunais. Crente contra crente, até causas trabalhistas, irmãos, isso não deveriam terminar nos juízes. Isso deveria se resolver no meio do povo de Deus. Nesse caso aqui, adversário, e Jesus está dizendo que eles estão em discussão e não chegaram a um ponto comum. Então essa causa vai culminar onde? Com o juiz. E o juiz vai observar e vai olhar a causa e vai lhe colocar na prisão, vai lhe dar ganho para o adversário. Aí Jesus diz: olha, enquanto está no caminho, você vai e se reconcilie, resolva essa pendência. Logo, faça isso. É a urgência
Aí ele diz, olha, se isso não acontecer, quando o juiz der causa ganha para o adversário, você vai ficar preso até que pague o que deve ao adversário. O detalhe que está aqui, irmãos, a Igreja Católica usa essa expressão como se fosse esse ponto final, versículo final. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Eles usam isso aqui para defender a ideia do purgatório, que as pessoas morrem e vão para esse ambiente e vão ficar pagando os seus pecados, e quando pagar os seus pecados, eles saem de lá. Isso aqui não tem nada a ver. Jesus está falando dessa ideia desses homens que entraram numa discussão e vai para o tribunal, e a discussão aqui parece que é por dívida, é por dinheiro, e a pessoa vai ficar preso até que a dívida seja paga. Não está falando dessa questão aqui do purgatório de forma alguma. Essa questão do purgatório ainda tem um problema, né? Às vezes tem até divulgação da própria Igreja Católica que não existia lugar, que fechou, né? O purgatório fechou, enfim. Vou nem virar uma piada nisso aqui. Jesus fala da urgência, Jesus fala da necessidade, Jesus fala da lei que aponta para o homem irar-se nesse texto. Percebe que o que é exigido de nós é muito mais do que os fariseus faziam? Não é só evitar o derramamento de sangue, é não se irar, é não ofender o outro, porque isso está lá dentro do coração. E Jesus mesmo disse que do coração é que procede todos os males. Raça de víbora, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. É o coração cheio disso que faz com que a pessoa repercuta na vida, nas consequências físicas mesmo. Esse trecho aqui de não matar, da ideia de não ofender o irmão, da ideia de não se irar, está falando de um coração íntegro perante Deus. Isso remete às bem-aventuranças. Bem-aventurado, puro de coração. É algo lá de dentro, queridos. Não é só expressão visível para as pessoas, não. É algo que só Deus conhece. É o meu, o seu coração. Porque as pessoas dizem que o coração é terra que ninguém anda, né? Mas Deus, Espírito Santo, Ele sonda, Ele anda, Ele esquadrinha, Ele sabe cada uma célula, cada um milímetro do teu coração, do meu coração. Se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo algum entrar no reino dos céus. Não é só não derramar o sangue, é não se irar. Vai além. Irmãos, já pensou se nós vivemos, se a humanidade vivesse assim, como as discussões seriam bem menores? As discórdias diminuiriam bastante? Os desentendimentos seriam dirimidos se nós vivêssemos assim, conforme é exigido de nós? E eu queria encerrar trazendo algumas aplicações para nós, duas aplicações para nós desse texto. Dentro do que nós vimos, irmãos, que é exigido muito de nós, é que precisamos manter puro o nosso coração, pois é que de lá brota toda essa sorte de pecados. E só poderemos manter puro o nosso coração através da palavra de Deus. É lá dentro do coração. Começa lá dentro do coração. Se o seu coração, meu coração estiver voltado para Deus, isso vai repercutir em obras, em atos. Não é o contrário, não. Não é de fora para dentro, não é de dentro para fora. O salmista diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. É Deus quem cria esse coração. É só diante de Deus. Nós não conseguiremos jamais, mas Deus tem como fazer. Se a gente consegue identificar assim com o nosso coração, precisa ser transformado e dependemos de Deus. A segunda aplicação que eu trago é que ao identificar essa maldade do nosso coração,
pois algo em nós quebrou o nosso relacionamento. Esse pecado quebrou, despedaçou, rompeu. Se isso aconteceu, devemos agir com urgência, com pressa, em resolver a situação. Nós somos seres humanos e nós falhamos. Em algum determinado momento nós erramos. Se isso na minha vida, na tua vida aconteceu, nós podemos agora, por conhecermos a palavra de Deus, por o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida e está trazendo essa palavra para nós, podemos ir de forma urgente e tentar resolver isso, se reconciliando com a pessoa com quem nós quebramos a comunhão, a paz. Nós somos o povo de Deus, queridos. Existe algo maravilhoso no conhecimento de Deus, no estudo de Deus. A teologia é estudar as coisas a respeito de Deus, para nós entendermos mais. E há um termo chamado pericorese, que é a chamada dança da Trindade. O que é isso? A Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Eles têm o mesmo poder, os mesmos atributos, um dos outros. Não é o Pai que é maior que o Filho é maior que o Espírito. Não, eles são iguais. E é como se eles estivessem mãos dadas numa dança, expressando a sua alegria, expressando a sua satisfação em um que tem com o outro. Lembra que Jesus sempre glorifica ao Pai? Lembra que o Pai ama o Filho? Lembra que Jesus sopra o Espírito e diz que o Espírito vai o conduzir a Cristo, que o Espírito vai falar as coisas de Cristo? Então eles vivem em harmonia. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é amor. Por Ele ser trino, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus realmente ama desde a eternidade. Antes de criar os anjos, Ele já amava. Porque o Pai ama o Filho ama o Espírito ama o Pai. E não havia necessidade de Deus criar nada, porque Ele já era completo em si mesmo. Se Deus não fosse Deus trino, Ele não era amor. Ele tinha a possibilidade de amar, mas Ele ia amar quem, se não tinha ninguém para amar? Por Deus ser trino, Pai, Filho e Espírito Santo, então Ele era amor, porque Ele amava uns aos outros. E a expressão desse amor que o Pai tem pelo Filho e pelo Espírito, o Filho tem pelo Pai e pelo Espírito, o Espírito tem pelo Filho e pelo Pai, Ele cria a humanidade para que a humanidade goze desse amor que Deus já tinha em si mesmo. A humanidade falha em Adão e Deus recria, faz uma nova criação, a igreja. Assim como o Pai ama o Filho e ama o Espírito e um ama o outro, a igreja foi criada para expressar esse amor da Trindade. Nós fomos criados para amar uns aos outros. E se em algum momento nós quebrarmos essa comunhão, porque nós somos falhos e pecadores, nós somos chamados de forma urgente a reconstruir o relacionamento, sabe? A resolver essa situação, a nos reconciliarmos uns com os outros. E aí eu termino citando o Salmo 19, o verso de número 12 a 14, que diz: quem pode discernir os próprios erros? Expurga-me, mostra-me, absolve-me dos que eu desconheço. Nós erramos, nós falhamos, às vezes até nós magoamos pessoas, sem ter essa intenção. O salmista diz: me mostra até os erros que eu desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais. Se Davi pede para que Deus mostre aqueles pecados que não são intencionais, que ele comete por não saber ou por uma falha de percurso, ele diz: guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente da grande transgressão. Se Deus nos guardar, nós podemos andar nos caminhos do Senhor. Aí ele termina dizendo, nesse Salmo de número 19, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Se Deus fizer isso conosco, nós podemos pedir, e isso vai acontecer, que o que a gente falar, que o que a gente pensar, vai ser agradável
a Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar encerrando. Olha, a primeira vez que a gente escutou barulho, não foi? Mas foi os adultos cantando parabéns para as crianças, tá vendo? Não foi nem a voz das crianças. Os adultos é que estão alterando, não é as crianças não, tá vendo? Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, somos tão falhos, tão pequenos perante a Tua palavra. Se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entraremos no reino dos céus. Pai, tem misericórdia de nós. Quando nós olhamos para a Tua palavra, Pai, nós vemos que não há nenhum bem que habita em nós. Nós vemos que somos tão falhos. Quanto mais olhamos para um Deus santo, mais vemos como nós somos pecadores, Senhor. Deus, agora isso mostra, Pai, só reflete como nós somos maus, como o nosso pecado é cruel, ó Pai. E como Tua graça é tão grande ao ponto de o Senhor nos acolher, nos abraçar. Quanto mais próximo nos achegamos a Ti, ó Deus, mais vemos a Tua santidade e mais tememos, mais nos entristecemos por quão pecadores nós somos. Pai, e nesse percurso da nossa vida cristã, por vezes magoamos irmãos, ó Pai, nós somos chateados e chateamos, nós somos feridos e nós ferimos, ó Deus. Às vezes a gente não sabe, ó Pai, levar desaforo para casa. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque essa não é a atitude nossa como cristã. Nos submetermos a Ti, ó Pai, é reconciliarmos, Senhor, e sei que isso dói, isso nos humilha, ó Deus, mas fazendo assim, ó Pai, nós estaremos refletindo a Tua glória, nós estaremos vivendo, ó Pai, como o Senhor quer para nós, fazendo assim, ó Pai, sem ter esse sentimento de ira, ó Pai, de insulto, nós não estaremos quebrando a lei do Senhor, ó Pai, e como disse o salmista, na lei do Senhor, ó Pai, esse deve ser o nosso prazer, ó Pai, nós queremos ter o prazer em fazer a Tua vontade, ó Pai, no nome de Jesus. Mas, Senhor, Teu Santo Espírito nos ajudando, nós não conseguiremos. Pai, nos ajuda, ó Deus, nas relações mais simples em casa, nós podemos exercer a mansidão, ó Pai, a não irar, se ser tardio irá, ó Deus, no nosso trabalho, na igreja, ó Pai, nos ajuda a vivermos assim. Nos limpa, nos purifica, ó Pai, nos santifica para vivermos de uma forma que Teu nome seja exaltado e glorificado no nome de Jesus. Pai, nós queremos Te agradecer porque enfrentamos uma semana cheia de lutas e desafios, o Senhor nos preservou. Agora nós colocamos, ó Pai, diante de Ti essa semana que está iniciando, ó Pai, Te pedindo mais uma vez, tem misericórdia de nós, e nos dá mais 7 dias, para que domingo com alegria possamos vir a esse lugar, celebrar os Teus grandes feitos e nos alegrar na Tua presença. Pai, nós Te pedimos isso, nos ajuda nessa semana, ó Pai, nos livrando de todo o mal, nos livrando do pecado, nos ajudando a andar em triunfo sobre o pecado, sobre o mundo, sobre Satanás, sobre a carne, para a glória do Teu nome. Deus, como tem sido a nossa oração, ó Pai, vem nos abençoando para que, em breve, essa igreja tenha condições de comprar um terreno ou um prédio, para termos o nosso lugar próprio, ó Pai. No nome de Jesus, vem operando um milagre, porque dependemos totalmente de Ti. Não tem condição, mas se o Senhor abrir a porta, ó Pai, tudo é possível. Se o Senhor, ó Deus, mover o coração do homem, a Tua palavra diz.